Olá pessoal, hoje eu trazer aqui um boletim da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que foi divulgado agora, quinta ou sexta-feira da semana passada, né, onde ele tenta já estimar o tamanho do efeito da quarentena no consumo aqui do estado. Eu acho que, apesar de ser do Rio Grande do Sul, eu acho que ele capta bem o que pode estar ocorrendo em outras regiões. Por quê? Porque ele vai pegar o total de notas emitidas, né? Ele vai pegar a emissão de nota de consumo e vai fazer uma taxa de crescimento do que ocorreu antes e depois da quarentena. Então sempre a gente vai comparar a segunda semana após a quarentena, né? Então teve a primeira semana de quarentena, na segunda semana após a quarentena, em relação à média histórica do consumo. Então, se a gente fizer essa comparação da segunda semana da segunda semana após a quarentena, a gente vai olhar a queda em relação à média histórica aqui no Rio Grande do Sul do consumo, sempre excetuando, sempre tirando combustíveis, porque combustíveis sempre vão tirar fora dessa análise, a gente vê uma queda de 56% do consumo, né? Então é como se as notas cairiam 56% do valor das notas emitidas. Se a gente olhar em termos setoriais de mercadorias, mais especificamente de mercadorias, né, a gente pode separar as mercadorias que mais cresceram o consumo nesse período, comparando sempre com a média histórica e a segunda semana após a quarentena, né? E as que mais caíram. Essa primeira tabela aí vai estar associado aos produtos que mais cresceram, né? Nessa segunda semana de quarentena frente à sua média histórica. Então, o que a gente tem aí? Produtos farmacêuticos e hospitalares cresceram 54%. Leites e laticínios, ovos de aves, mel natural e outros produtos comestíveis, 44%. Sabões, ceras, produtos de conservação de limpeza, 44% de crescimento. Preparação à base de cereais, farinha, amido e produtos pastelina, 20% de crescimento. Carnes e miudezas, 13% de crescimento. Produtos hortícolas, plantas comestíveis, 40% de crescimento. Produtos diversos da indústria química, 22% de crescimento. Preparação de carne de peixes, de moluscos e outros, 30% de crescimento. Cereais, 42% de crescimento. Frutas, cascas de citros e de melões, 41% de crescimento. Então, esses são os produtos em que observou o maior crescimento, né, quando se compara a média histórica dele e a segunda semana após a quarentena. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem os produtos ou as mercadorias que tiveram as maiores quedas, tá? Que é essa lista que eu vou passar agora para vocês, e aí a tabela vai tá no vídeo aí. Então, entre as maiores quedas, a gente tem eletrônicos, aparelhos de gravação e reprodução, sons, imagens e seus acessórios, queda de 62%. Vestuário e seus acessórios de malha, queda de 82%. Vestuário e seus acessórios, exceto malha, queda de 81%. Calçados, polainas e semelhantes, queda de 83%. Móveis, colchões, almofadas, aparelhos de iluminação, queda de 60%. Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, queda de 43%. Pérolas, pedras preciosas, metais preciosos, bijuterias, queda de 80%. Obras de ferro fundido, ferro-aço, 49% de queda. Instrumento e aparelho óptico de mídia de expressão e método cirúrgico, 60%. E outros artigos têxteis confeccionados, 74%. Então, o que a gente vê aí é que, além de uma queda substancial de consumo, e aí claro que vai dar uma queda na receita do Estado, a gente vê que não foi linear, não são todas as mercadorias que ocorreu essa queda. Então a gente tem, em resumo, o que a gente tem como principais aumentos de consumos verificados, mais os produtos farmacêuticos, sabões e alimentos. Já as maiores quedas de demanda, né, são destacadas nas mercadorias associadas a eletrônico, principalmente aparelhos de telefone e televisores, e vestuários, calçados e móveis. Então esses quatro setores parecem estão sofrendo mais com a quarentena, né? E aí talvez dois pontos são importantes a gente destacar. O primeiro
é que a gente vai ver uma queda brutal na receita dos estados, né? E aí essa dificuldade dos estados de manter os seus serviços essenciais. E aí entra a questão do apoio do governo federal. Como é que o governo federal vai chegar a apoiar essa queda da receita bastante drástica nos estados? A gente já sabe que houve uma suspensão do pagamento da dívida, mas talvez vai precisar de mais apoio. E o segundo ponto são os setores que estão sendo afetados, que provavelmente vão continuar sendo afetados aí nas próximas semanas. Positivamente, a gente tem os fármacos e alimentos, que parece que cresceram, né? E negativamente, a gente tem os eletroeletrônicos, vestuário e calçados, né? O que corrobora e talvez aprofunde as necessidades de medidas, da política econômica em dois sentidos. Segurar agora os empregos e as empresas, né, nesse tempo de quarentena, e um segundo tipo de medidas que é ativar a economia após a quarentena. A gente vai ver que vai ter algumas consumidores e empresas com dificuldades dado esse cenário, então talvez a gente vai precisar também de políticas econômicas para ativar a retomada da economia após a quarentena. Muito obrigado e boa sorte a todos.